Conosco, Daniela Lima e Ricardo Couto. A gente vai entrevistar agora o Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais que está conosco conectado. Aos três, boa tarde, bem-vindos. Professor, vou te fazer a primeira pergunta aqui. Tá, a Letícia também está aqui, vocês não tinham me falado, então a Letícia está conosco. Perdão, Lê, por isso que eu não tinha te mencionado. Deixa eu passar aqui a palavra para o professor Velasco e perguntar a importância desse passo, né? O cessar-fogo que deve ser implementado a partir de agora. Histórica, né? Histórico esse cessar-fogo. Professor, boa tarde. Boa tarde, Diego. Prazer sempre falar com vocês. É histórico, né? Histórico, importante, necessário, né? Ao cabo de 2 anos de conflito. A população em Gaza, né, mais de 2 milhões de pessoas, né, sofrendo absolutamente uma crise humanitária de proporções gravíssimas, e era o momento, né, justamente para tentar se articular, se costurar um entendimento como esse, mas temos que lembrar que ainda é um acordo frágil, um acordo que aponta apenas para uma primeira fase, né, de entendimentos, que passa, claro, por alguns pontos fundamentais, né, por exemplo, a entrega dos reféns, né, e dos corpos dos reféns ainda em poder do Hamas, a libertação de prisioneiros palestinos, e um dos pontos talvez mais sensíveis e importantes, né, é justamente a volta da ajuda humanitária, né, então abrir o território para receber, né, em quantidade necessária e suficiente, né, ajuda humanitária, medicamentos, alimentos, né, pontos fundamentais para a sobrevivência da tão sofrida população na faixa de Gaza. Né. E além disso, né, o recuo das tropas israelenses, ainda não se sabe muito bem, né, exatamente o espaço onde elas vão ficar, mas é um recuo em termos percentuais, né, relevante, mas nada que signifique, pelo menos por enquanto, nessa primeira fase, a retirada completa das tropas de Israel, né, que era uma demanda, né, que o Hamas vinha fazendo, mas, claro, né, em busca de um entendimento, o Hamas teve, né, que aceitar, né, um acerto, talvez, né, em proporções distantes daquilo que imaginava no passado. Né, um Hamas enfraquecido, um Hamas, né, que teve suas lideranças, ou algumas delas, neutralizadas, né, por Israel. Israel vem praticando estratégias de decapitação já há mais de um ano, né? Israel que bombardeou o Irã, que, como a gente sabe, também é um aliado importante do Hamas. O Hamas não tinha, certamente, né, muitas condições ainda para continuar, né, nesse enfrentamento aberto, embora, né, Israel também tenha aberto mão daquilo que prometia num primeiro momento, né, que era a capitulação militar completa do Hamas. Né? O Hamas não foi completamente derrotado em termos militares, né, mas certamente terá que, em nome de uma paz, obedecer a alguns dos pontos que o Trump impôs, por exemplo, né, a entrega de armas, a desmilitarização. Né, esse é um ponto que não entra na primeira fase, é um ponto sensível, complicado também. Enfim, eu diria que é um alento, podemos celebrar, acho que é importante, sobretudo se houver o cumprimento da entrega dos reféns já no final de semana, mas, né, há muitos passos ainda a serem dados, estamos ainda distantes de uma paz, né, dentro do que o Trump colocou, né, uma paz duradoura, eterna, ainda estamos longe disso. Couto, vai lá. Boa tarde, Velasco. Obrigado por nos dar essa entrevista. É o seguinte, nesse momento, para Hamas e Trump, a guerra acabou, mas para Israel ainda não. Netanyahu está reunido ainda com seu gabinete e ministros ameaçam renunciar se ele assinar o acordo de paz. Parece que o problema está nos 250 prisioneiros palestinos que eles estão em Israel e que os ministros mais radicais do governo são contra a soltura deles. Quem são esses ministros e o que pode acontecer com o governo de Israel diante desse novo cenário? Esse é um ponto fundamental também, olhar para a política doméstica israelense. Né? Temos ministros de uma ala mais radical do governo Netanyahu, né? Como Ben-Gvir, o Smotrich. São ministros que não aceitam, né, sequer o cessar-fogo. Né? São ministros que entendem, né, que Israel deveria levar o conflito às últimas consequências, né? Deveria avançar militarmente para cima da cidade de Gaza, né? Que é a capital ali do enclave, né? E deveria justamente continuar nessa guerra até haver a submissão total em termos militares do Hamas e a destruição completa da infraestrutura do Hamas. Né? Claro que o Hamas está muito enfraquecido, mas não chegou ainda a esse ponto. E temos ainda, né, essa contrapartida assumida por Israel, né, de libertar 250 prisioneiros condenados, né, boa parte deles, à prisão perpétua. Então, são lideranças ali palestinas importantes, né, acusados de crimes graves, e uma parte também dessa ala mais radical do governo não concorda com essa entrega. Né. Depois há aí mais de 1.500 prisioneiros de outra ordem, né, aí já sem periculosidade maior. Né, não há ponto de sensibilidade nisso específico, mas em relação àqueles que foram condenados, né, muitos deles à prisão perpétua, aí esses integrantes do governo de fato não concordam, né, com essa libertação. A articulação e a coalizão de governo da Netanyahu, ela é frágil, é bem frágil,
temos visto não só, né, divergências com ministros de uma ala mais radical, né, que se deixarem o governo provocam a queda do governo, né, porque o Netanyahu depende deles, né, para manter a maioria no Knesset, né, que é o parlamento israelense. E, além disso, temos visto uma oposição ganhando força nos últimos meses, né, com um discurso muito crítico, né, ao Netanyahu. Netanyahu já há muito tempo, como a gente sabe, há anos, é acusado de práticas de corrupção, né, de atentados contra a democracia israelense. Ele passou reformas controversas, né, que de fato enfraqueceram o equilíbrio de poderes no país. E o Netanyahu muito criticado pela sociedade israelense por não ter agido antes, né, em favor do resgate e da recuperação dos reféns, né? Ele está agindo agora, né, antes tarde do que nunca, mas, né, houve uma demora de 2 anos, né, em buscar um acerto que permitisse, né, a entrega dos reféns, né, e desses 48 reféns ainda em poder do Hamas, mais da metade supõe-se que estejam mortos, né? Então, de fato, é um equilíbrio complicado. Netanyahu poderia, efetivamente, né, perder o cargo se houver uma mudança no equilíbrio de forças ali em Israel, e não surpreenderia se ele viesse, inclusive, não só a perder o cargo, mas a ser preso, né? Porque são muitas as contas que ele tem pendentes com a justiça, por isso que ele se apega tão claramente ao poder, para tentar, né, se livrar desse tipo de problema que ele pode enfrentar com a justiça, inclusive, de ser encarcerado, né? Então vamos ver, de fato, como sai aí a decisão dentro do governo de Israel, mas é um ponto sensível, né? Parte, né, de fato, do governo, essa ala mais extremista, mais de ultradireita, mais radical, mais ortodoxa, não concorda com esse acerto com o Hamas. Dani Lima, boa tarde, Dani. Boa tarde, querido. Boa tarde, professor Paulo. Muito com o senhor novamente aqui agora. No UOL. Professor, o Couto trouxe um pouco do contexto sobre o que está acontecendo na política israelense. Eu queria jogar um pouco a bola para o senhor me dizer quanto do contexto interno nos Estados Unidos levou Donald Trump a fazer esse movimento mais incisivo, de pressão mesmo sobre Benjamin Netanyahu pelo fim da guerra em Gaza, né? O fato de manifestantes estarem ocupando ruas em diversas cidades dos Estados Unidos, protestando contra a política de apoio dos Estados Unidos a Israel, pesou? Dani, sempre um prazer falar com você. Não há dúvida que pesou, né? O Trump, ele também olha muito o público interno. Primeiro temos que lembrar que o encerramento da guerra é uma promessa de campanha de Donald Trump. Ele disse que encerraria esse conflito, como prometeu também encerrar o conflito na Ucrânia, mas aí são outros 500, né? E talvez o desafio seja maior, porque lidar com o Putin é mais desafiador do que lidar com o Netanyahu. O Netanyahu é alguém com quem o Trump tem um diálogo fluido e aberto, já é assim desde seu primeiro governo, ali entre 2017 e 2021, ele tem uma ascendência grande sobre o Netanyahu, e o Netanyahu depende, claro, né, do apoio dos Estados Unidos, que é um apoio histórico, um apoio que não vem do Trump, é um apoio que vem desde sempre. Estados Unidos, independentemente, né, do partido que está no poder na Casa Branca, independentemente, né, de quem governa o país, né, se coloca ao lado de Israel, chancelando, apoiando, né, medidas de Israel, por mais controversas, né, e questionáveis que sejam, né. E o Trump chega essa toada, mas com a singularidade dele ter uma relação, de fato, mais próxima com o primeiro-ministro de Israel. Já vimos no passado divergências grandes entre Obama e Netanyahu, por exemplo, muito grandes, né? Quando Obama fechou o acordo nuclear com o Irã, o Netanyahu foi claramente contra, fez críticas duras ao Obama, né? Mas no caso do Trump, não. Há um diálogo, há uma relação de confiança mútua, há um entendimento mais amplo entre os dois, mas certamente no cálculo estratégico do Trump, ele olhou muito para o público interno, primeiro por ser uma promessa de campanha dele, né? Ele quer colher os louros dessa vitória, ele quer colher os dividendos, né? Ele almeja, como a gente sabe, o Prêmio Nobel da Paz, né? O Obama conseguiu o Prêmio Nobel da Paz no seu primeiro ano de governo em 2009, né? O Trump busca conseguir o Prêmio Nobel da Paz no seu primeiro ano do segundo mandato, né? Agora em 2025, né? Então ele quer, de fato, colher esses louros, mas ele via realmente, né, dentro do país, manifestações crescentes, né, contra o que acontece em Gaza, em apoio à Palestina, em apoio aos palestinos, né, críticas, de fato, né, a esse apoio norte-americano, aquilo que uma comissão da ONU recentemente caracterizou como genocídio, né? Não é mais agora apenas o Brasil, a África do Sul, é uma comissão da ONU, né, recentemente caracterizou o que se passa na faixa de Gaza como uma prática de genocídio, né? Então, né, é uma realidade incômoda, né, o Trump combinando essas variáveis, a promessa de campanha, ele querer sair por cima, né, e almejar o Prêmio Nobel da Paz, né, e ainda, né, tentar apaziguar um pouco os ânimos acirrados em partes do país, né, contra a postura dos Estados Unidos em apoio a Israel e em favor dos palestinos, tudo isso combinado certamente acabou levando o Trump a ter uma postura bem diferente daquele que ele sugeriu
há alguns meses, né, quando disse que poderia se transformar ali a faixa de Gaza numa riviera do Oriente Médio, né, e que os palestinos deveriam deixar 2 milhões e 300 mil palestinos, imaginem só, não teriam que deixar Gaza, né, ir para os países vizinhos. Né, reparem como mudou a retórica do Trump, uma retórica agora que parece mais afeita, né, mais estável, mais próxima de uma realidade, digamos assim, e certamente a variável doméstica, muito bem lembrado, Dani, teve uma grande influência nisso. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os reféns israelenses que estão com Hamas em Gaza devem ser liberados entre segunda e terça-feira, mas que os corpos daqueles que foram mortos dificilmente serão encontrados. We have the hostages for the most part, and so I don't think it's going to be overly big. The situation with the bodies, they say 20, 28. Some are going to be a little bit hard to find, but we're going to do the best we can. Yeah. Bom, Letícia Casado, contigo. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, pessoal. Professor, o senhor estava falando um pouco sobre a situação doméstica também de Israel e dessa questão da correlação de forças. Nos próximos, daqui para o fim do ano, com esse efeito do acordo de agora que a gente está vendo, que consequências imediatas que o senhor vê para o Netanyahu no período curto de tempo? O panorama não é muito animador para ele, não, né? Tem que ver, de fato, né, como ele vai conseguir manter, primeiro, uma maioria dentro do parlamento israelense, do Knesset, né? Como vão se comportar essas lideranças de partidos hoje, que fazem parte da coalizão de governo, diante de um acordo de paz, né, que alguns desses líderes não queriam, né, sobretudo porque há pontos sensíveis, né, por exemplo, né, essa libertação de prisioneiros palestinos condenados à prisão perpétua, né, era um ponto que alguns dos ministros não concordavam de incluir no acerto de paz, e alguns deles, como eu já comentei, também concordavam com a própria ideia da paz, né, ou seja, a interrupção, né, ali do conflito, queriam que a guerra fosse levada às últimas consequências. Né, se houver uma perda de maioria, né, isso pode levar, evidentemente, a novas eleições ali, né, em Israel, e poderíamos ter, evidentemente, né, claro, uma mudança de cenário político, e o Netanyahu poderia, né, não conseguir mais, né, se eleger. Temos opositores de peso, né, como o Yair Lapid, por exemplo, dentro de Israel, né, que são sempre vozes, né, que questionam, né, a política do Netanyahu, e o Netanyahu poderia, de fato, sair de cena politicamente, e aí, em acontecendo isso, ele teria que prestar contas à justiça, né? Então é um panorama, certamente, que ele busca evitar. Certamente ele tentará encontrar algum ponto de equilíbrio com essas lideranças mais da ultradireita israelense que compõem o governo, para não perder a maioria, porque ele sabe que, em perdendo a maioria, né, ele poderá ter que enfrentar um panorama não muito alvissareiro, no sentido de que deixaria possivelmente o cargo e aí, né, perderia qualquer forma de imunidade, teria que enfrentar a justiça, e são muitas as contas, repito, que ele tem pendentes com a justiça, muitas mesmo, né, desde acusações históricas de corrupção, né, até outras práticas, né, mais recentes. Isso poderia levar realmente o próprio Netanyahu a ter um fim político melancólico, digamos assim, né, até mesmo sendo condenado e preso. Né? Então, acho que há um grau de preocupação nisso também, mas ele também não teria como dizer não ao Trump. Né? Então, ele quis preservar essa relação estratégica, essa relação de parceria com os Estados Unidos e com o Donald Trump. Ele sabe como o Trump é uma figura imprevisível, é melhor tê-lo a seu lado do que tê-lo contra si. Então, por isso que ele acabou tendo que ceder ao Trump, esticou a corda ao máximo que pôde. Completamos 2 anos de guerra na última quarta-feira. Esse acordo poderia ter vindo muito antes. Eu lembro que houve um cessar-fogo no início do ano, né, costurado também, né, pelo Trump há poucos dias da sua posse. Né, o Steve Witkoff, né, o enviado especial para o Oriente Médio, costurou um acordo ali, um cessar-fogo, que acabou depois ruindo ao cabo de algumas semanas, né, quando, né, Israel se recusou a entrar numa nova fase que exigiria a retirada das tropas do enclave. Né, e aí vimos, né, toda a crueldade, toda a dureza da ação militar israelense de março para cá, agravando muito a crise humanitária, e o Trump, em alguma medida, passando, né, um pouco, né, a mão na cabeça e chancelando um pouco aquelas práticas espúrias de Israel, mas aí percebeu um isolamento crescente. Né? Acho que o último dado importante que podemos trazer para a equação, em termos de análise, é justamente o que se viu na ONU, né? Um isolamento grande de Israel na ONU, delegações se retirando, como acontece, mas este ano foi em mais peso, diante do discurso ali do primeiro-ministro de Israel. Antes da Assembleia Geral, vários países de peso, né, como Reino Unido, França, Canadá, reconhecendo o Estado palestino. Então, uma mudança de cenário político, isolamento diplomático de Israel, e o Trump, claro, né, nesse seu afã de se afirmar como estadista global, né, como um candidato ao Prêmio Nobel da Paz, acabou impondo um pouco sua vontade contra o Netanyahu, mas me parece que, se dependesse do Netanyahu, ele seguiria com esse conflito ainda por algum tempo. Velasco,
Professor, eu pedi aqui o Digamos senhor. que Vai, coach. digamos que tudo dê certo. Como é que, olhando um pouco para frente, quem é que vai governar Gaza? Como é que vai ser a Palestina daqui para frente? O país foi completamente arrasado, hospitais, escolas, não tem mais um prédio inteiro na Palestina, né? Como é que você enxerga daqui para frente a vida do povo lá em Gaza, na Palestina? O panorama é desolador, Coach, não dá para pensar de outra maneira, né? É um território absolutamente devastado. Não é um território pequeno, né? Em termos populacionais, reitero, são mais de 2 milhões de pessoas que vivem ali. Tiveram que se deslocar, né, ao longo desses 2 anos, né, do norte para o sul, depois do sul para o norte de novo. Então, é um deslocamento forçado permanente, né, de grupos imensos, né, de centenas de milhares de pessoas ao longo desses mais de 2 anos de conflito agora. E a situação, né, para o futuro ela é muito complicada, né, porque a reconstrução de Gaza exige não só, né, algum tipo de administração política, que já é uma grande incógnita, né, você trouxe bem esse ponto, né, ali no plano de paz do Trump. A ideia é se criar um comitê de palestinos, tecnócratas notáveis para administrar ali a região, né, palestinos sem afiliação partidária, né, burocratas, digamos assim, técnicos, sem qualquer participação do Hamas, e aí uma supervisão internacional, um conselho internacional, chefiado pelo próprio Trump, assessorado pelo Tony Blair, a figura do Tony Blair, quando pensamos no Oriente Médio, é uma figura bem complicada, basta lembrar da atuação terrível na invasão do Iraque, ali do Reino Unido. Então, é complicado, né, a gente pensar, né, que, de alguma maneira, o Tony Blair terá alguma forma de ingerência ali, né, sobre a gestão de Gaza, chega a ser, eu diria, assustador. Né? Mas, enfim, a ideia de trazer os palestinos é importante, né, palestinos, né, tecnócratas, à margem de qualquer afiliação militar ou partidária, o que quer que seja, mas o porvir, o futuro ainda é muito desafiador. Né? Os recursos, o dinheiro que tem que ser investido, a recuperação da infraestrutura básica, né, viária, energética, infraestrutura hospitalar completamente destruída, né? Então é terra arrasada, né, completamente, não é algo que vai ser reconstruído em 6 meses, nem tampouco em 1 ano ou 2, né? Exigirá muito mais tempo, vontade política, dinheiro, esforço, nem empenho, né? E a grande pergunta é de onde virá isso tudo. É claro que sempre há dinheiro que pode vir dos países árabes do Golfo, por exemplo, que participaram muito diretamente do acordo de paz, né? O Catar, né? Enfim, a gente sabe como sobra dinheiro em Catar, Arábia Saudita, Bahrein, né? São países que podem atuar em termos de apoio de infraestrutura, como fizeram em outros países do Oriente Médio, também devastados, mas levará muito tempo, né, para que possa haver algum clima de normalidade, e os palestinos que ali vivem ainda vão sofrer muito diante desse cenário. Claro que é um alívio pensar num cessar-fogo, é um alívio pensar na volta da ajuda humanitária, mas o futuro ainda é uma grande incógnita. Dani. Obrigado. Obrigada, querido. Professor, o senhor falou um pouco sobre isso, mas eu queria mergulhar um pouco mais no assunto, que é quanto Netanyahu foi empurrado, né? Foi obrigado a aderir a esse plano, porque o presidente Donald Trump fez questão primeiro de anunciar, dizendo que tinha muita confiança que ia funcionar, puxou agentes importantes de outros países. O quanto Netanyahu foi obrigado a engolir esse cessar-fogo até aqui? Esse é um ponto crucial, né? Acho que se dependesse dele, esse conflito se estenderia, Dani, por um bom tempo, não há dúvida disso. Netanyahu deu mostras bastante sólidas ao longo dos últimos meses de que não queria, de fato, uma paz, e de que a vontade dele era passar por cima dos palestinos, né, passar por cima do que restasse, né, em Gaza, destruir por completo ali, e autoridades do governo não tinham vergonha em declarar isso, né? Que reconstruir era mais fácil, uma vez que já estava tudo destruído, né? Então, isso é algo assustador, né? Porque implica, evidentemente, em um esforço não só de genocídio, como a ONU caracterizou, mas de limpeza étnica, de perseguição, né? Atrocidades variadas, violação de toda e qualquer noção, né, de direito internacional humanitário, de direitos humanos. É claro que existe o direito de resposta, o direito internacional ampara a legítima defesa, né, mas o que estava vendo, né, isso nitidamente é uma extrapolação absoluta de qualquer noção básica e fundamental do exercício da legítima defesa. Né? Qualquer conflito ele tem que ser praticado dentro de limites de razoabilidade, né? E é isso que estava faltando a Israel. Então, o Netanyahu, ao longo desses 2 anos, eu diria, né, ele deu mostras mais do que suficientes de que pouco se importava com os palestinos, de que não se importa com os palestinos, com a situação deles, com a crise humanitária,
não teve o menor pudor em usar a fome como uma arma de guerra ali no enclave, na faixa de Gaza, criando uma situação de fato dramática, né? Uma situação absolutamente dramática para os mais de 2 milhões de palestinos. Então, claro, essa paz ela não veio por vontade própria, né? Não foi um belo dia que o Netanyahu acordou, né, e caiu em si, entendendo que o melhor era buscar o entendimento com o Hamas, resgatar os reféns, né, em favor de uma paz. Não, né, ele foi pressionado a isso, pressionado pela conjuntura, Dani, uma conjuntura, né, em que se articularam países da envergadura da Turquia, do Catar, do Egito, até mesmo a Arábia Saudita, né, atores, né, variados. Né, a gente tem que lembrar que o Egito é um país árabe com quem Israel dialoga desde o final dos anos 70, nos acordos de Camp David. Né, então, houve um conjunto amplo de movimentos, de players relevantes numa mediação, né, e seria complicado para Israel dizer não, ainda mais, né, tendo sido esse entendimento apadrinhado e chancelado pelo Donald Trump. Né, o Trump aparecendo como uma figura central, e reitero, né, o Trump é um personagem que tem ascendência sobre o Netanyahu. O Netanyahu respeita o Trump, né, não respeitava o Obama, não respeitava o Biden, respeita o Trump. Os dois falam a mesma língua, estão na mesma página de alguma maneira, né, e o Netanyahu sabe como o Trump é um personagem que é melhor tê-lo a seu lado do que contra si. Né? Então, o primeiro-ministro de Israel não teve muita alternativa a não ser ceder. Né? Ele foi levado, né, a isso pelo Trump, pela realidade, por essa conjuntura de players que se articularam em favor, né, desse entendimento. Né? Então, não há dúvida alguma, né, de que isso partiu menos da vontade da cabeça dele, mas ele acabou tendo que ceder, acabou tendo que se curvar, né, a esse tipo de acerto. Hoje também, outro fato internacional importante, o presidente Lula disse que o problema, ele chamou assim, entre Brasil e Estados Unidos deve ser resolvido. Vamos ver. Por isso que nós não concordamos quando os Estados Unidos tomam uma posição de taxar os produtos brasileiros com base em coisas que não eram verdadeiras. E graças a Deus também, aquilo que parecia impossível, eu tive uma conversa com o presidente Trump segunda-feira, meia hora por telefone, e eu acho que também o nosso problema com os Estados Unidos será resolvido. Bom, deixa eu aqui fazer a última pergunta para o professor Paulo Velasco, que eu sei que ele tem horário, temos só mais 3 minutinhos com o professor, e vou te perguntar, professor, sobre essa fala do presidente e sobre as últimas movimentações. O senhor concorda com o presidente brasileiro? Estamos caminhando para uma solução do impasse entre Brasil e Estados Unidos? Ainda é um momento bem embrionário, né? Mas eu acho que é razoável esse clima de otimismo. Pelo menos algum diálogo foi estabelecido, né? O grande drama que vivíamos é que não havia diálogo, né? Não havia, de fato, um canal de diálogo direto, de alto nível, de presidente para presidente, né? Existem situações, né? E o tamanho da gravidade, né, exigia, de fato, né, que o diálogo fosse de alto nível. Né? Uma situação como essa não pode ser resolvida no nível de embaixadores, no nível sequer de ministros de Estado, né? Os presidentes têm que entrar em cena. Então, houve aquele momento, aquela coincidência, né, ali na abertura da Assembleia Geral da ONU, né, e a partir dali criou-se a oportunidade, né, de um diálogo. Inicialmente, esse diálogo agora foi feito pela via virtual, mas abre uma perspectiva, né, uma perspectiva de acerto. Né, não houve nenhuma declaração mais direta de o que vai ser oferecido, em que vai se ceder. Mas o Brasil tem algumas coisas que pode oferecer aos Estados Unidos, né, no que tange a terras raras, né, no que tange aí a legislação que está sendo discutida sobre as big techs, a questão dos data centers, né, algo que interessa muito aos Estados Unidos. Então, o Brasil tem algo que pode oferecer, né, e em troca, claro, o que buscamos é a interrupção de qualquer tentativa de ingerência na nossa soberania, no nosso judiciário, a reversão, claro, da sobretaxa de 40% no âmbito comercial, né, que tanto prejudica os interesses comerciais brasileiros. Né? O impacto até aqui não foi ainda tão severo, mas esse impacto pode ser severo se essas tarifas tão elevadas se mantiverem por um longo tempo. Então, o Brasil, claro, ele tem expectativa de que a partir, né, de um diálogo iniciado, né, mas repito, ainda numa fase muito embrionária, né, possa se restaurar um clima de confiança mútua. Né? O que caracteriza tradicionalmente a relação do Brasil com os Estados Unidos é que há espaço para divergirmos sem que isso comprometa a relação de confiança mútua. Quando se fala que a relação é madura, e se diz isso já há algumas décadas, Diego, se entende que a relação é madura justamente porque, né, há espaço para divergência sem que isso comprometa a estrutura da relação bilateral, sem que isso comprometa a essência do relacionamento bilateral. Né? Então essa é a possibilidade que podemos ter daqui para frente, né, um resgate da relação de confiança mútua, né, voltarmos a um padrão de maturidade na relação bilateral, né, em que poderemos divergir em pontos variados da agenda internacional, sem que isso crie uma grande tempestade ali, né, no relacionamento, sem que isso, né, leve à aplicação de sanções ou de retaliações de qualquer tipo, e que a relação possa fluir dentro de um padrão de maior normalidade. Eu tenho dito sempre que não interessa ao Brasil,
né, ter uma relação complicada com Washington. Embora hoje dependamos menos dos Estados Unidos, tenhamos muitos parceiros mundo afora, a China já é, há mais de 15 anos, o maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil ainda depende muito, muito mesmo dos Estados Unidos. É bom termos uma relação política positiva, é bom termos uma relação de confiança mútua, é bom termos uma relação econômica, comercial e mesmo em outras frentes, cultural, técnico-científica, uma relação pautada pela normalidade. E é isso o que se oferece daqui para frente. Ainda não chegamos lá, né, mas a retomada do diálogo, né, já é uma luz no fim do túnel para que possamos caminhar em direção a essa normalização. Né, torçamos para que assim seja, para que nossa diplomacia consiga, né, restaurar um relacionamento em bases pragmáticas, fluidas, positivas, e, sobretudo, reitero, uma relação marcada pela confiança mútua. Certo, professor Paulo Velasco, de Relações Internacionais da UERJ. Obrigado pela entrevista, professor. Um abraço, uma boa tarde. Obrigado. Sempre um prazer falar com vocês. Valeu. Prazer, até a próxima.